Olá! Hoje a gente tem um material bem interessante aqui, né? Artigos, notícias sobre um gigante do nosso futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim, bastante coisa. E a ideia é a gente mergulhar nisso, sabe? Pegar os momentos-chave, as viradas, as conquistas que definiram mesmo a cara e a história desse clube centenário. Exatamente. A gente vai ver como nasceu com o nome, foi forçado a mudar por causa da guerra e virou o maior campeão do Brasil. É história para contar. Bom, vamos lá. Vamos! Tudo começa lá atrás, 1914. Um grupo de imigrantes italianos aqui em São Paulo, eles fundam o Palestra Itália. Isso, o nome era uma homenagem direta às origens deles, né? Tinha os times italianos que vinham jogar aqui e inspiraram. Total. Até o primeiro símbolo, a Cruz de Savoia, era ligada à Itália. E o que impressiona é como cresceram rápido. Tipo, já em 1920 veio o primeiro título paulista e compraram terreno do Parque Antártica. Verdade. E nos anos 30, o Palestra já era, assim, uma força. Ganhou vários paulistas, o primeiro Rio-São Paulo em 33. E nesse ano de 33 teve aquela goleada, meu Deus, 8-0 no Corinthians. Histórica, né? Nossa, até hoje é lembrada. Mostra que o time estava voando e a rivalidade já pegava fogo. Mas essa identidade italiana forte acabou trazendo problema, né? Pois é. Chega 1942, Segunda Guerra Mundial rolando, o Brasil entra na guerra contra o eixo, Itália incluída. Aí complicou. E como? O governo Vargas baixou um decreto proibindo nomes, símbolos, qualquer coisa que lembrasse Alemanha, Itália, Japão. O Palestra Itália teve que mudar. Na marra. Imagina o clima. Atenção, como foi essa mudança? Foi fácil? Que fácil nada, foi uma crise danada. Primeiro tentaram Palestra de São Paulo, para manter o nome. Mas não deu certo. Não, a pressão era muito grande, política, social. Aí, em setembro de 42, numa reunião que dizem ter sido bem tensa, decidiram Sociedade Esportiva Palmeiras. Maltiveram o P, então. Isso. Para ter uma ligação, né? E homenagearam um antigo clube parceiro, a AA das Palmeiras, e as cores mudaram também, tiraram o vermelho, ficou só verde e branco. E aí vem a parte incrível, a arrancada heróica. Conta isso. Esse episódio é fundamental. O primeiro jogo, já como Palmeiras, foi logo a final do Paulista, contra o São Paulo. Que estreia! Imagina! E para calar os críticos, o time entrou em campo com a bandeira do Brasil, liderado por um capitão do Exército. Foi aplaudido, um gesto patriótico forte. E o jogo? Ganharam, 3-1. Nasceram campeões, o Palestra morreu líder, invicto, e o Palmeiras nasceu campeão. Aquilo, sabe, solidificou a nova identidade na marra, com resiliência. Uma virada de chave espetacular. E essa força continuou, né? Teve a Copa Rio logo depois. Sim, 1951. Um torneio internacional importante na época. E o Palmeiras ganhou da Juventus da Itália na final, no Maracanã lotado. Poxa, que feito! Foi sim. A imprensa tratou como um título mundial. Anos depois, a FIFA até reconheceu como a primeira competição mundial de clubes, embora não coloque no mesmo patamar dos mundiais dela após 2000. Mas foi um marco. E avançando um pouco, chegamos nas famosas academias, décadas de 60, 70. Isso. Era um time que jogava bonito demais, muito técnico. Ganhou esse apelido, tinha o Ademir da Guia, o Divino, nossa. Conquistaram vários títulos brasileiros importantes da época, Taça Brasil, Robertão. Eram tempos de ouro, batendo de frente com o Santos de Pelé, né? Exatamente. Uma rivalidade fortíssima ali. Depois veio um período mais, digamos, de entre-safra, nos anos 80. Até a parceria com a Parmalat nos anos 90, aquilo mudou tudo de novo. Mudou. Trouxe investimento, grandes jogadores. O fim do jejum paulista em 93 contra o Corinthians foi uma explosão de alegria para a torcida. Imagino. E depois vieram outros títulos em sequência. Sim, bicampeão paulista e brasileiro em 94, Copa do Brasil em 98 e, claro, a cereja do bolo, a Libertadores de 99, com o Marcos virando o São Marcos no gol. Uma era inesquecível. Mas o século XXI teve seus sustos também, né? Teve, altos e baixos. Mais títulos importantes, várias Copas do Brasil, 2012, 2015, 2020, mas também teve 2 rebaixamentos para a Série B, 2002 e 2012. Momentos difíceis. Muito.
Mas, de novo, o clube mostrou resiliência, voltou rápido nas 2 vezes e retomou o caminho das glórias, o que nos leva para essa fase atual. A era Abel Ferreira. Impressionante o que ele tem feito. Totalmente. 2 Libertadores seguidas, 2020 e 2021. Recopa, Supercopa, Paulistas. E os brasileiros, né? Que consolidaram o Palmeiras como o maior campeão nacional, se somar tudo. Exato. São 12 títulos do Brasileirão, contando os formatos antigos, reconhecidos pela CBF, 4 Copas do Brasil, Supercopa, Copa dos Campeões, é título que não acaba mais. E para fechar essa identidade, tem os mascotes. O periquito é antigo, né? Por causa do verde. Isso, desde o começo, e porque tinha muito periquito lá perto do estádio antigo. Já o porco, essa história é boa. Começou como provocação, né? Sim, rivais usavam nos anos 60, 70 para zoar, ligando aos italianos de forma pejorativa. Por muito tempo a torcida não gostava. Mas aí virou. Virou. Nos anos 80, a própria torcida, num movimento de orgulho, abraçou o porco. Hoje é símbolo oficial, super forte, incrível como ressignificaram. É demais essa capacidade de absorver e transformar. Olhando tudo isso, que retrato fica do Palmeiras? Fica o retrato de uma jornada, sabe? De um clube que nasceu de imigrantes, virou gigante, passou por crises que forçaram mudanças profundas, mas sempre mostrou uma capacidade enorme de se reinventar e continuar vencendo, através de gerações. Isso é muito forte. Então, o que essa história toda ensina pra gente? Acho que mostra a força de uma identidade que soube ser fiel às raízes, mas também muito adaptável. Usou a pressão externa, como na arrancada heróica, como combustível. Construiu um caminho muito próprio. Exatamente. E fica aquela pergunta, né? Como uma instituição, seja um clube ou qualquer outra, consegue manter essa conexão com a história, com as origens e, ao mesmo tempo, não parar de evoluir para continuar lá em cima, competitivo, relevante por tanto tempo? É um equilíbrio difícil, legado e adaptação constante.